Com 25 anos já viajei para mais de 5 estados, pagando tudo sozinha. E como é que eu fiz isso? Fique até o final do vídeo. Olá, meu povo, bem-vindo again a este canal. Hoje eu vou falar um pouco da minha vida para vocês, né? Como é que eu direciono os meus gastos e minhas decisões em busca de viver algo com muito mais experiências do que simplesmente gastando o meu dinheiro ou comprando coisas. E óbvio, muita coisa do que eu aprendi veio através do minimalismo, né? Eu percebendo que a compra das coisas que não me faziam feliz não eram significantes para mim, ou seja, eu acabava gastando o meu dinheiro e não sentia prazer ao longo prazo, né? Diferente de viver experiências, né? Através de experiências, nós conseguimos ter memórias que depois de meses e anos ainda nos dão um prazer só naquela lembrança, só aquele fato de lembrar. E aí vale ressaltar para vocês que eu não sou uma pessoa rica, eu não ganho um salário assim absurdo e eu já viajo desde os meus 17, não, acho que desde os meus 18 anos. Eu nunca tinha feito uma viagem de avião, não é costume da minha família fazer esse tipo de viagem, então para mim era algo muito distante. E quando eu parei para pensar, né, a quantidade de estados que eu já viajei hoje com 25 anos, realmente é algo que me surpreende, porque há pouco tempo atrás eu sequer tinha andado de avião. Nunca foi um dos grandes sonhos meus viajar, mas depois que eu comecei a viajar, eu vi quantos benefícios eu consigo tirar, né? Quantas experiências e quantas memórias eu consegui construir através dessas viagens. E o mais importante, né? Tudo isso foi construído com o meu esforço. Mesmo eu ganhando muito pouco, na época antigamente eu era só bolsista, viajei algumas vezes pela própria universidade com a ajuda de custo, mas eu conseguia direcionar a minha vida para que eu conseguisse viver essas coisas. E a primeira dica que eu dou para você conseguir montar, né, um orçamento e direcionar a sua vida para viver mais experiências é descobrir o que você quer fazer. Se realmente viajar vai fazer uma diferença para você, ou se você prefere, vai ser muito mais feliz comprando aquele celular novo, aquela câmera nova, ou saindo todo final de semana para comer um galeto. Enfim, você precisa primeiro saber o que você quer, porque não adianta nada eu ficar te falando aqui de viagens, restaurantes diferentes, parques, se você não quer isso para sua vida, né? Você quer, na verdade, ter mais conforto no seu dia a dia do que economizar em algumas coisas e conseguir viver outras experiências. A segunda coisa que você precisa fazer, caso você já saiba que você realmente comprar coisas não me deixa tão feliz assim, ou eu queria viver coisas novas e diferentes, é começar a se organizar financeiramente. E a forma que você tem para fazer isso é reservar uma parte do seu salário, qualquer valor, né? Óbvio que o ideal se eu quero uma viagem, quanto eu preciso juntar até aquela viagem naquele mês? Você consegue fazer essa meta, né? Através do quanto você mais ou menos vai gastar. Mas, se você não tem uma viagem em mente, mas simplesmente quer conseguir viver, se tiver alguma oportunidade, alguma viagem mais barata, você precisa juntar dinheiro para viver aquilo. Você precisa reservar uma parte do seu dinheiro para ter aquela experiência. E o que eu vejo muitas pessoas fazerem é conseguir, sei lá, uma viagem ou um restaurante que quer muito e querer que o dinheiro apareça assim, ou preferir utilizar o cartão de crédito para viver aquilo o mais rápido possível. E aí qual o grande problema disso? Você nem sempre vai ter aquela oportunidade ali, pode não ter o limite do cartão de crédito. E a outra, né? Você acaba saindo da viagem, você acaba saindo daquela experiência e continua pagando grande parte dela. E aquela coisa que te deu tanto prazer, na verdade, vai virar um peso, porque você não estava programado para ter aquela parcela ou ficar tanto tempo assim pagando por uma coisa que já foi há muito tempo. Imagina aí, você fazendo uma viagem de uma semana e pagando 6 meses, 7 meses, 12 meses, interferindo no seu orçamento por causa dela. Você já esqueceu aquilo ali, tudo que você viveu e na verdade você só está pagando parcelas e parcelas e parcelas. Outra coisa muito importante e que isso eu aprendi recentemente é que como é que eu fazia antigamente, né, com o meu salário menor até o meu salário de hoje. Eu reservo, eu tenho lá meus gastos fixos
E aí eu reservo uma parte desse dinheiro para conseguir viver coisas diferentes, né? Eu não sou a pessoa mais fã, assim, de viagem. Uma das coisas que eu gosto mesmo de gastar dinheiro é com comida, é com restaurantes diferentes. Eu gosto de uma comida, assim, diferente. E o que é que eu preciso fazer para conseguir viver isso, já que eu ainda não sou rica? Eu preciso evitar de comer, exemplo, um galetinho, ali de R$ 15, R$ 20, porque somando lá 3 galetos eu já consigo comer um prato muito legal naquele restaurante. Mas para eu não comer o galeto, eu preciso organizar as minhas marmitas, preciso comprar no mercantil, cozinhar, para que eu consiga gerar essa economia. Mas voltando ao que eu disse que eu aprendi, é que, enfim, eu tenho meu orçamento, meus gastos fixos, e aí eu reservo uma parcela para viver essa experiência. Uma das coisas que eu aprendi com meu amado Gustavo Cerbasi, que tipo assim, foi um grande diferencial para mim, é que as pessoas sempre fazem isso, né? Com o resto que sobra, conseguem fazer seus planos, sonhos, enfim. E aí o que que ele falou? Se você está começando a sua vida agora, né? Se você está se mudando recentemente, se você está casando agora, como é no meu caso, o grande assim, se para você é muito importante viver essas experiências, você deveria montar os seus gastos fixos, o seu estado de vida de acordo com o que você quer gastar com essas experiências. Vamos traduzir. Se para mim é muito importante viagem, e vou me casar agora, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou acabar me mudando, né? Hoje eu moro sozinha, mas eu vou começar a ter gastos diferentes. O que é que eu tenho que alinhar com o meu noivo? Se pra gente é muito importante fazer pelo menos uma viagem por ano, sei lá, de 2 em 2 meses comer naquele local diferente, ou fazer aquela visita, ou aquela festa que você quer ir tanto, então a gente precisa ter esse valor no nosso orçamento. E aí, quanto é que a gente precisaria disso? Vamos lá estabelecer que a gente precisaria de R$ 600. Então pronto. Se eu precisar de R$ 600 para viver aquilo que eu almejo, essas experiências, o resto, que é minha casa, meu aluguel, minha energia, ele vai ter que caber nesse orçamento. Então, eu tenho que alugar uma casa que caiba nesse orçamento. E não ao contrário, como é o normal acontecer. Você escolhe primeiro a casa, você escolhe primeiro o seu carro, e aí vai juntando vários gastos fixos, e aí depois reserva esse dinheiro para experiências. E o que é que acontece com a maioria? Não sobra dinheiro. Então, se você está tendo essa oportunidade de começar a sua vida agora, e para você viver essas coisas seria algo incrível e importante, já planeje sua vida pensando nesses valores e não ao contrário. Acredite, fazer economia já pensando na alegria do futuro é muito mais fácil do que você viver no aperto, tipo, é só sacrifício e sofrimento. Se você fizer a economia pensando naquela viagem, vai ser tudo muito mais leve, vai ser tudo muito mais fácil. Jesus, eu tô suando. Gente, eu precisei ligar o ventilador aqui um pouquinho porque eu estou derretendo. E aí não dá pra gravar com o ventilador ligado, porque esse barulho aqui no microfone fica horrível. Voltamos, né? Vamos terminar. E aí, vou falar pra vocês quais foram os estados que eu viajei. Inclusive, esse ano vai ser minha primeira viagem para fora do país. Antes eu não queria assim tanto. Aí depois que eu comecei a me organizar, agora eu quero demais, assim. Eu não vou falar para vocês qual vai ser o país, mas eu vou gravar tudo quando eu for lá. Então, fiquem aí no aguardo. Mas sobre os estados que eu passei, né? Foi Paraíba, Minas Gerais. Paraíba foi João Pessoa, Minas Gerais, Uberlândia. Paraná foi Curitiba, São Paulo foi São Paulo mesmo, Rio de Janeiro foi só uma passagenzinha, Bahia, Salvador. E cara, as pessoas são tão diferentes e tudo no mesmo país, assim. E todos eu consegui, sabe, não gastar muito. Eu lembro, todo mundo acha assim que Curitiba, por exemplo, é muito caro. Eu acho que eu passei 10 dias em Curitiba, em hospedagem, comendo, passeando, porque lá tem muito passeio de graça. E eu gastei 1.300 com as passagens. Foi com as passagens? Mas eu acho que foi com as passagens, porque as passagens foram bem baratinhas mesmo. A gente conseguiu um valor bem bom. Enfim, dá pra fazer muita coisa com o que você tem, tá? E das minhas experiências favoritas, né, de restaurantes, cara, daqui da minha cidade eu já conheci um bocado, ainda tem um monte que eu quero conhecer, mas já conheci um bocado, tipo,
Eu sei de pessoas que ganham mais do que eu e ganham ou a mesma coisa e não viveram nenhuma dessas experiências. E tudo bem, porque depende das suas escolhas. Talvez a prioridade das pessoas não sejam essas, mas eu também conheço pessoas que sempre dizem que gostariam de fazer essas coisas, mas não querem abrir mão de algumas escolhas do seu dia a dia para conseguir viver isso. Então, o que eu quero te dizer é que vale super a pena e que você não precisa viver a vida no modo tradicional aí como todo mundo. Ah, paga o aluguel, paga a luz e depois vai sofrendo aí, consegue um aumento. Você pode modelar a sua vida, o seu orçamento para viver coisas diferentes. Essa é a pegada do minimalismo, é você viver uma forma diferente, viver não na estrutura que a maioria das pessoas vive. E óbvio, colecionar memórias e experiências incríveis. Então, eu tô te dizendo aqui que vale a pena. Dá pra fazer muita coisa. E se você tiver de liberdade de tempo, dá pra fazer mais coisa ainda. Eu hoje ainda não tenho essa liberdade de tempo. Mas só o fato de você ter a liberdade de tempo, você consegue gastar 70% menos do que você gastaria com uma pessoa que não tem liberdade. Então, vamos direcionar nossa vida cada vez mais para viver aquilo que a gente deseja. É isso, o vídeo foi rapidinho. Eu queria mais dar um norte para vocês que existe uma vida diferente, uma vida sem ser o tradicionalzão. E se você gosta de viver experiências ou viajar cantos novos, fala aqui o melhor lugar que você já viajou ou qual é o melhor local aqui que você desejaria visitar. Comenta aqui, curte esse vídeo e até o próximo vídeo. A gente ainda vai aprender muita coisa por aqui.